Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Geofísica. Hoje a gente começa a terceira unidade da nossa disciplina, que é aquela que trata dos métodos acústicos para a investigação da superfície do fundo oceânico, certo? A gente vai começar falando bastante sobre batimetria. Então, essa aula de agora vai ser a aula de introdução à batimetria. Vamos lá? O que é a batimetria? Vocês já devem ter ouvido falar aí ao longo do curso sobre batimetria, mas a batimetria é a ciência de medir profundidades, né, de corpos d'água no geral. Pode ser, já pode estar falando de rio, de lago, de mar, oceano, lagoa, reservatório de água, barragem. Qualquer corpo d'água, o ato da gente medir as profundidades e fazer um mapa de fundo, conhecer o fundo. Esse fundo, essa configuração do fundo é a batimetria daquele lugar, tá? Nessa definição que eu coloquei aqui, que é a ciência e a arte de medir a profundidade da coluna d'água em rios, lagos, mares e oceanos, utilizando sistemas acústicos como o ecobatímetro. É já uma definição um pouquinho desatualizada, porque a gente vai ver no finalzinho da aula de hoje que a gente consegue fazer batimetria usando sensoramento remoto atualmente, imagens de satélite, então não só sistemas acústicos. Imagens de satélite também são métodos geofísicos, mas que as que a gente está falando aqui são do espectro eletromagnético, né? Então a gente está falando de luz visível, infravermelho, ultravioleta, e não de métodos acústicos, tá? Mas a gente vai focar aqui na disciplina, eu vou falar bem pouquinho sobre batimetria com sensoramento remoto. O que a gente vai fazer mesmo é falar, né, mesmo, é batimetria com métodos acústicos, tá? Então vamos lá. Onde é que a gente encontra dados batimétricos? O lugar oficial para a gente que tem as informações oficiais de batimetria no Brasil são as cartas náuticas da DHN, tá? Tem um livrinho que tem um catálogo, são muitas cartas náuticas com diversas escalas, diversos níveis de detalhamento no Brasil inteiro. Só que a ideia é que as informações sejam bem atualizadas, mas as cartas náuticas da DHN, elas têm um foco muito grande para a segurança da navegação. Então, locais que existe fluxo de navegação, portos, baías, local que tem muito navio passando, existe uma atualização, dados são sempre as batimetrias, como a gente sabe, né? Vocês não estão virando oceanólogos. As formas de fundo elas mudam, o fundo muda, o fundo não é estático, né? Principalmente nas regiões costeiras. Então essas batimetrias elas têm que ser atualizadas. E essas atualizações elas são focadas onde existe tráfego de embarcações, principalmente. Nos locais onde não existe muita embarcação, onde não existe tráfego constante de embarcações, as batimetrias elas tendem a ser deixadas de lado. Então a gente tem cartas náuticas do Brasil que estão muito desatualizadas. As cartas náuticas de grande parte do litoral do Rio Grande do Sul, por exemplo, tem dados da década de 60. Então é meio complicadinho, tá? E existe um banco de dados de batimetria global, que é o GEBCO, que vocês conseguem encontrar na internet. Eu ponho um link aqui no AVA para vocês, que tem dados globais. Só que são dados que não têm uma resolução lá, grandes coisas, né? Então, também, dependendo da utilização que você quer dar para esse dado de batimetria, não pode não ser uma fonte ideal, se você precisa de dados mais locais, dados mais precisos. Mas para larga escala, oceanos, o GEBCO é uma excelente fonte de dados de batimetria. Certo? Então vamos lá, como é que a ideia aqui é medir o fundo, né? Então só para vocês terem uma ideia, os primeiros métodos, como se começou antes do ecobatímetro existir, como é que se media
as profundidades, né? Com a velha cordinha com a pedrinha na ponta, né? O amigo do barco tinha uma cordinha com um pezinho na ponta, que ele abaixava até a pedrinha encostar no fundo, e aí ele via quantos metros de cabo tinha abaixado, ele sabia aquela era a profundidade daquele lugar. Isso era feito ponto a ponto. Isso foi sendo melhorado ao longo do tempo. Eu acredito que no Challenger, vocês lembram lá do Challenger, lá da introdução à oceanografia, eles criaram um guincho a vapor para não ter que fazer isso na mão. Porque imagina 4.000 metros de profundidade no meio do oceano, você tem que descer 4 quilômetros de cabo na mão e subir para achar a profundidade de um ponto. Então, eles estavam fazendo lá as primeiras grandes medições e eles já melhoraram o sistema usando um guincho a vapor, pelo menos o cara não tinha que descer na mão. Mas era extremamente trabalhoso, né? Tem uma história curiosa que parece que o ecobatímetro, que é o equipamento acústico para medição de profundidade, ele foi inventado, eu não sei se é verdade, eu li em algum livro essa história. Depois do Titanic, ele foi inventado como sensor para detectar icebergs. Então ele era usado de lado. Era o que é um ecobatímetro, né? Ele é um emissor de um pulso acústico, a gente já falou sobre isso na outra aula. Ele emite um pulso. A gente conhecendo a velocidade do som na água, eu meço o tempo de ida e volta desse pulso acústico, e aí eu consigo calcular a distância que esse pulso acústico percorreu. Então, ele foi pensado para medir a distância para achar os icebergs na volta dos navios. Só que daí, para você virar para baixo e medir o fundo, foi um passo, né? Então, ó, aqui a gente tem as profundidades, elas são... o cálculo da profundidade ele é simplesmente esse. A velocidade do som na água vezes o tempo que esse pulso acústico demorou para chegar até o fundo. Só que o tempo que a gente mede é o tempo que passou entre a emissão e a recepção do fundo. É o tempo que demorou para o pulso ir até o fundo, ser refletido no fundo e voltar. Então, é o que a gente chama isso em sísmica, isso em todas os métodos que usam esse tipo de coisa, é two-way travel time. O tempo que você mede é o tempo de ida e volta. Então, a gente tem que dividir por 2, porque senão a gente está medindo a distância de ida e volta. E a gente só quer saber a distância até o fundo. Então, tem que dividir esse tempo por 2. Mas é simplesmente isso, né? Então, o que a gente precisa ter? A gente precisa medir o tempo muito bem, porque depende, quanto mais raso, a gente pode estar falando de milissegundos, então eu tenho que ter um relógio muito bom. E eu tenho que conhecer a velocidade de propagação do som na água, né? Que a gente já falou bastante, tem uma aulinha, um vídeo só sobre isso. E essa velocidade do som na água, a gente conversou, né? Ela varia entre 1.400 e 1.600, mais ou menos. E ela varia dependendo das características de salinidade, temperatura e pressão. Essas características variam, a gente viu, com estação do ano, horário do dia, profundidade, posição geográfica, proximidade ou distância de fontes de água doce, como rios, áreas de fusão de gelo. Então, a velocidade do som na água ela pode variar bastante. Então, isso, dependendo da situação, dependendo da utilização que você vai fazer e da precisão que você precisa da batimetria, a gente tem que dar um jeito de conhecer bem essa velocidade do som na água. Lembrando que ela varia na vertical. Então, o ideal é ter um perfil de velocidade do som na água, não só fazer uma medição na superfície. E aí, aqui, só para lembrar, a equação da velocidade do som na água, né, que varia com a temperatura, salinidade e pressão. Aplicações, né? Para que se usa a batimetria? Por que eu estou interessado em medir as profundidades? Tá? Existem N aplicações. Vou dar aqui alguns exemplos mais próximos da nossa realidade, mas as aplicações são inúmeras. Tá? Então, ó, com relação a áreas costeiras, áreas em erosão,
para a gente monitorar estoques de sedimento na parte submersa, para conseguir entender a parte de erosão de praias, para conseguir estabelecer vida útil de empreendimentos, a gente precisa conhecer o formato, como que é o fundo adjacente nessas áreas bem rasas, né? Normalmente, estudos relacionados à erosão, eles precisam de modelagem numérica de hidrodinâmica. A modelagem de hidrodinâmica sempre vai precisar de boas batimetrias para poder conseguir entender a morfodinâmica. Lembram, para quem fez já a morfodinâmica, né? A dinâmica interage com a morfologia, então a gente precisa conhecer a morfologia para poder conseguir desvendar a dinâmica, né? Aí, com uma coisa menos científica, uma coisa bem prática, porque batimetria é uma coisa muito prática, né? Com relação a portos. Portos são clientes infindáveis para batimetria. Todo porto precisa de muitas batimetrias, muitas vezes ao ano. Todos os terminais precisam. Primeira coisa, monitoramento do canal, né? Com relação ao auxílio à navegação. É preciso saber qual a condição do canal para poder a navegação ser segura. Monitoramento de berços de atracação nos terminais, subsídios pré-dragagem, acompanhamentos de dragagem, por exemplo, eu preciso saber como está o fundo para saber o quanto eu tenho que dragar. Depois se faz uma batimetria de acompanhamento da dragagem para saber se a empresa que está dragando o que está dizendo, como é que está ficando aquele fundo, está dragando certo, está dragando errado. No final, como é que ficou aquele fundo, né? Dragou tudo que tinha que dragar, qual foi o volume dragado? A dragagem é uma fonte infindável de batimetria. Como é que sítio de despejo, como é que era antes, como é que ficou depois da dragagem? Questão de emissários submarinos. Emissários submarinos, vai instalar emissários submarinos, vai fazer manutenção de emissários submarinos, tem que saber como é que está o fundo. Cabos, dutos também, né? E por que é tão importante? Importante é porque tem muito porto. O Brasil tem 50 grandes portos e portos de grande porte e 120 portos privados. Não são muitos portos. Aqui a gente tem um mapinha dando pelo menos os portos costeiros aqui e alguns interiores, mas são muitos portos. Então a necessidade de batimetria é uma coisa muito grande. E aí aqui a gente tem o exemplo, principalmente, porque o tamanho dos navios, eles estão crescendo. Cada vez mais os navios são maiores e os portos precisam ter calados maiores e para poder permitir o acesso a esses grandes navios. Vocês sabem que o Porto de Rio Grande aqui recentemente teve aprofundamento do canal para tentar ver se consegue trazer navios maiores que carregam mais carga e que fazem a economia girar mais ainda, né? Então, canais, ainda mais canais aprofundados artificialmente, com dragagem, precisam de um monitoramento muito maior, porque a tendência ao assoreamento é muito maior também, né? Então, em portos, a batimetria é um ponto crucial, tá? Mas tem muitas outras aplicações, por exemplo, em rios, suporte à mineração de areia, por exemplo, tem bastante aqui. Estão querendo fazer no Rio Camaquã, e é muito comum lá no norte da Lagoa dos Patos, no Rio Jacuí, ali tem muita mineração de areia, principalmente areia para construção. E como é que funciona? Esses depósitos de areia nos rios, eles são muito móveis também, né? Então tem que ter constantemente batimetria, monitorando a localização dos depósitos de areia, a situação do fundo próximo às margens para evitar erosão. Então tem bastante demanda de batimetria com relação ao suporte de mineração também. Assoreamento de rios, que é um problema inverso, né? Também existem rios que fazem parte de hidrovias que precisam de constante monitoramento por conta de assoreamento. A gente tem aí a questão de desmatamento das margens, aumento do fluxo do sedimento nos rios, e quando o rio ele faz parte de uma hidrovia, é navegável, isso pode ser um problema, principalmente porque o sedimento no rio a gente sabe que ele não fica parado, né? Ele vai se movimentando em forma de dunas de areia, de bancos, que cada hora estão num lugar diferente, então
Isso precisa ser monitorado através de batimetria. Com relação a barragens e reservatórios de água também, é preciso fazer o monitoramento, porque esses reservatórios, essas barragens, eles podem assorear. Então, para você saber quanto de água você tem ali dentro, você tem que saber cadê o fundo, né? Então, também é importante. Aí aqui, só para vocês terem uma ideia da rede de cabos submarinos que existe no mundo. E para manutenção, para instalação, é sempre necessário que existam batimetrias atualizadas e confiáveis das regiões onde esses cabos eles são instalados e estão funcionando. São só alguns exemplos para vocês entenderem por que a batimetria é importante. E aí agora vamos falar rapidinho um pouquinho sobre os métodos de fazer batimetria. Aqui a gente tem exemplo, olha lá, aquele método antigo lá do início do século XX, o prumo, ponto a ponto, o tipo de informação que se conseguia. Né? E aí aqui os dois métodos acústicos que a gente vai falar já já. O feixe único, que é o método que tem um pulso acústico que volta para o receptor. E aí, como é que é feito? Você tem esse equipamento num barco e ele vai fazendo linhas de navegação e você vai medindo a profundidade exatamente embaixo do barco. Então, você vai vendo, você vai sondando e vendo a profundidade nessas linhas que você está navegando, tá? Mas aí você vai ter uma rede grande de linhas e depois você vai ter grandes áreas que você não passou por cima, que você não sondou. E essas áreas aqui você vai ter que esclarecer com interpolação, com métodos matemáticos. E o método ideal, que é o método do multifeixe, que são vários feixes, a gente vai ver já já, e você consegue fazer uma varredura de 100% da sua área. Então, todo o seu dado, você consegue ser dado observado em toda a sua área. Tu não tem que fazer interpolações. Normalmente, até se faz linhas sobrepostas para fazer a conferência dessas medições. E o método sensoriamento remoto. Né? Aqui a gente vai aumentando a abrangência que você consegue com o método. Sensoriamento remoto, você consegue fazer uma coisa numa escala muito maior. Aqui tem um exemplo que é uma parte norte do estuário, foi feito só com imagens, né? Então, vamos lá um pouquinho. Feixe único, né? Aqui de novo um desenho. Quando a gente vai fazer batimetria, independente se você for fazer com feixe único ou com multifeixe, você vai ter um plano amostral. A gente vai falar sobre isso na aula sobre amostragem, né? Então, você vai desenhar linhas e o seu navio vai navegar sobre essas linhas. Se você estiver trabalhando com single beam, o resultado que você vai ter, o seu dado mesmo, o que você coletou, vai ser uma coisa parecida com isso aqui. Você tem as linhas navegadas, um monte de pontinhos, e cada pontinho tem uma profundidade associada. Normalmente, cores quentes estão relacionadas a profundidades menores e cores frias a profundidades maiores. E aí, o que vai ser o resultado? O que você vai olhar de verdade? Você vai tratar esse dado aqui, vai fazer uma interpolação e vai gerar um mapa de contornos, um raster como esse aqui, com corzinhas, onde as cores, elas estão relacionadas às profundidades que tem aqui na legenda. É o método mais usual, é o método mais comum e é o método mais barato. Tá? Então, para batimetrias de rotina, se usa normalmente single beam, mesmo porque a gente vai falar um pouquinho na aula de coleta de dados, o single beam ele é mais simples de operar e de tratar. Então, batimetrias que você vai ter que fazer muitas, ele sai muito mais barato porque o equipamento é muito mais barato, então é muito mais barato você fazer muitos single beams do que o multi-beam. Por exemplo, aqui a Ginafurg, a gente não tem nenhum multi-beam. E aqui no log, a gente tem 4. Dá para considerar que a gente tem 4 single beams. Né? E na FURG tem mais N multi-beams. A gente não tem nenhum. Eu acredito que a gente não tem nenhum mesmo. Eu acho que nem na engenharia ninguém tem nenhum. Certo? O multifeixe, que é o multi-beam, o que ele é? Ele é um equipamento que tem
em vez de ele mandar um pulsinho na vertical para baixo e pegar um dado, ele tem uma gama de feixes que olham como um leque e recebem e medem a profundidade de uma área. Essa área a gente consegue setar, depende muito do equipamento, depende da profundidade, mas você está amostrando uma área da superfície, não um ponto de cada vez, tá? Só que como esses feixes, olha só, esses feixes, a maioria deles estão em um ângulo, eles não estão na vertical para baixo. Então, isso faz com que o tratamento dos dados seja extremamente mais complexo do que o do single beam. Então, o equipamento é muito mais complexo, a questão de montagem da embarcação é muito mais complexa, as correções de erros são mais complexos, os softwares de tratamento são mais complexos, é tudo mais complexo. Então, ele é muito mais caro de ser realizado, né? Então, mais um exemplo, só que nele você está mapeando 100% da tua área, né? Não está inventando o dado depois com interpolação, né? Aí ele vai passando e vai observando e vai medindo a profundidade. Você vai fazer aquelas linhas também. Normalmente se planeja as linhas para ter alguma sobreposição entre a sondagem da ida e da linha lateral, para que não fique nenhum buraco no teu levantamento, e também para poder conferir depois tratamento de dados e a qualidade do dado coletado, que a profundidade que o equipamento mede na ida tem que ser no mesmo lugar, tem que ser a mesma na ida e na volta. Então, multibeam. E aqui mais um exemplo, esse aqui é lá na Antártica, feito por um navio da Marinha, com multibeam. No multibeam, a gente tem algumas questões que são bem indispensáveis. É só um spoiler da próxima aula, mas, por exemplo, sensor de movimento para poder compensar movimentos da embarcação são indispensáveis. O software de processamento ele é indispensável, porque a batimetria de single beam a gente consegue tratar ela sem softwares específicos. A gente consegue tratar no MATLAB, a gente consegue tratar no ArcGIS. O multibeam não, você tem que ter um software específico para tratar o dado de multibeam. Tá? A gente precisa daqueles perfis de velocidade do som, porque pequenas variações na velocidade do som, como muitas vezes a maioria dos pulsos ele está inclinado, ele percorre um trajeto muito maior, então as variações de velocidade do som podem ter impactos muito maiores nas suas medidas de profundidade, e as medidas de nível também têm que ser muito boas, tá? Então, é tudo mais difícil. Então, quando se faz multifeixe, você só faz, normalmente, no setor privado, só faz um multifeixe quando você precisa, por exemplo, homologar um canal. O canal foi dragado, você precisa que aquela profundidade a marinha aceite para deixar navegar navios maiores. Então, a gente vai falar depois um pouquinho dessa questão da marinha, das batimetrias e das categorias. Mas só quando não tem outro jeito é que se faz uma batimetria multibeam, porque a logística é muito maior, assim, é tudo muito mais difícil. Né? E o sensoriamento remoto, né? Como é que funciona essa história de batimetria por imagem de satélite, né? As imagens de satélite, vocês sabem, né? Vocês devem saber, elas normalmente são composições de várias bandas, né? Vocês lembram do espectro eletromagnético, né? Normalmente, a gente está falando aqui dessas imagens de satélite, são imagens que trabalham no intervalo do visível, infravermelho, ultravioleta, né? Então, dependendo do sensor, tem várias bandas, cada banda é o que o sensor daquele comprimento de onda observou. Então, o que a superfície observada refletiu de cada comprimento de onda, tá? Então, já é muito bem documentado na bibliografia, tem 2 artiguinhos brasileiros mesmo que tem exemplos desse tipo de batimetria. Tem uma, inclusive aqui do estuário da Lagoa dos Patos, que usa uma relação entre bandas, que eles chamam, a relação é o NDWI,
que é o índice normalizado, esqueci. É uma combinação entre bandas, que é o NDWI, que normalmente acho que é entre a banda do verde e do infravermelho, e se faz correlações com batimetrias reais, né? Aqui tem um exemplo do estuário norte, lá no Paraná, tá? Que esse trabalho está disponível aí para vocês. Se pegou os valores da banda do verde e do infravermelho, tem lá a relação, faz uma razão, e aí se correlaciona isso com pontos de batimetria ou de carta náutica ou medidos, aí vai depender da metodologia do artigo que a pessoa estiver usando, e aí que vai gerar uma curva que relaciona as duas coisas. Normalmente é uma exponencial, dependendo da situação, pode ser linear, pode ser exponencial. O que importa é que tem essa equaçãozinha aqui, ó. Eu consigo relacionar a profundidade ao NDWI. Tá? E aí eu consigo estimar profundidades em corpos d'água inteiros, né? Quais são as questões do sensoriamento remoto? O problema é que funciona principalmente para águas claras e rasas. Água com muito sedimento tem uma dificuldade e águas muito profundas também. Nesse trabalho aqui, acredito que ela estava trabalhando até 5 metros de profundidade, 4,8, alguma coisa assim. Então, é uma aplicação mais para águas muito rasas e águas claras. O que é interessante, porque em águas muito rasas é muito difícil você fazer batimetria. Como é que você vai chegar com a embarcação ali a 1 metro, 2 metros de profundidade? Muitas vezes é uma complicação, tá? Mas aí, esse é um método que é interessante, mas ele não vai ser grande foco da nossa disciplina. Não. A gente vai falar mais sobre os métodos acústicos mesmo. Então, para finalizar, as frequências, né? A gente falou que a gente pode usar o pulso acústico com N frequências, dependendo da situação e dependendo do objetivo. Então, para batimetria, quais são as frequências? Para batimetria, a gente utiliza, a frequência oficial no Brasil é 200 kHz, é a frequência que a Marinha utiliza, aceita para batimetrias oficiais, é a frequência mais comum quando você quer uma batimetria comum. Mas isso pode mudar se você estiver tratando de regiões muito profundas, por exemplo. Quanto mais profundo, você lembra, quanto maior a coluna d'água, a gente teve a aula de atenuação, né? Mais esse pulso acústico vai sendo atenuado. Então, frequências maiores, lembram, né? Frequências maiores são atenuadas primeiro, com mais intensidade, porque são mais ciclos por segundo, né? Então, se você for para regiões mais profundas, menores frequências são indicadas. Para regiões muito profundas, até o 3,5 ele é considerado o ecobatímetro, tá? Mas quanto mais menores as frequências também, a gente vai começando a ter alguma penetração no sedimento. Então a gente já começa a dar um pulinho no campo da sísmica. Sai da batimetria e vai para a sísmica, tá? Entre 24 e 50 kHz, se você tiver uma camada de lama fluida, essas frequências aqui já podem penetrar. Se for um sedimento mais consolidado, uma areia, lama consolidada, cascalho, esse aqui vai fazer batimetria, mas normalmente se usa essas frequências menores para profundidades bem maiores, né? A partir do 15, do 12, do 3,5, até em profundidades um pouco maiores, centenas de metros, você tem alguma penetração no sedimento. Agora, se você estiver trabalhando com milhares de metros, aí sim aqui a gente vai estar fazendo batimetria, vai ser bem pouca penetração no sedimento, né? Aí, se a gente está indo para lugares mais rasos, até frequências maiores podem ser usadas para fazer batimetria, mas não é usual, né? Até 700 kHz, se você estiver trabalhando em lugares muito rasinhos, isso aí pode funcionar como um ecobatímetro, você pode conseguir o dado. Mas, lembrando que essas frequências muito altas, elas vão ser muito atenuadas, então você tem que ter profundidades muito pequenas para funcionar. E não pode ter se tiver muito sedimento de suspensão também, tudo isso vai atrapalhar. Certo?
Então, qual que é a frequência da batimetria? Oficial, 200 kHz, mas tem uma gama aí que a gente pode utilizar dependendo da situação, dependendo do equipamento que você tiver disponível também, né? E acho que é isso, certo? Então, acabamos. Por hoje é só. Qualquer dúvida, entre em contato pelo fórum. Eu estou disponível. Me deem algum feedback, estão gostando, estão acompanhando. E até a próxima.